de maneira diferente do que a gente vê também, além da história europeia, como também da própria história latino-americana, né? O Brasil nunca produziu, em nenhum momento da sua história, né? E isso não vai ocorrer depois desse processo, né? A gente nunca assistiu um momento de ruptura. Né? Tanto a independência do Brasil, diferente de todos os outros processos da independência da América Latina, foram feitas de maneira política e negociada, ou mesmo mantendo determinadas elites locais no poder, né? E muito embora com a passagem do Império para uma sociedade republicana e, portanto, para o nascimento da sociedade brasileira moderna, né? O Estado brasileiro nas feições em que a gente conhece hoje, isso foi feito mediante a construção, né, de uma hegemonia política, ou seja, a mesma hegemonia política que faz a transição para a república é a hegemonia política que vai se perpetuar no poder ainda por muitas décadas, e é exatamente essa hegemonia política da oligarquia rural que vai efetivamente produzir esse desenvolvimento capitalista no Brasil no início do século XX, né? E que, inclusive, vai dar início, e aí é que entra o elemento das crises cíclicas, né? É exatamente a questão das crises cíclicas, as quais enfrenta essa elite política, em que vai surgir a necessidade de constituição de um modelo desenvolvimentista. Né? Ou seja, durante muito tempo, e a literatura é bastante farta nesse sentido, né? De que o início da história do século XX no Brasil ele se dava entre uma luta entre dois polos. Né? A elite agrária, detentora do poder durante todo o século XIX, mas, sobretudo, a partir do final do século XIX, enquanto elite nacional, né? E no início do século XX, a constituição de uma elite industrial, ou uma elite que postulava, né, a primazia aí, né, e o protagonismo do desenvolvimento industrial como sendo, na verdade, a grande manifestação do modernismo, de modernidade e desenvolvimento nacional. Né? E eu acho muito interessante essa discussão, né, porque, na verdade, se coloca como se fossem, né, duas elites em disputa, né, por dois diferentes, né, uma ideia de futuro do país bifurcada. Né? Ou seja, uma ideia de uma certa luta, aí, de uma certa guerra de dois futuros para o país. Né? Tem um fragmento, né, dessa literatura da teoria da dependência, se não me falha a memória, do Teotônio dos Santos, né, em que, quando vai começar a se desenvolver o discurso industrialista, desenvolvimentista, né, ele vai trabalhar com a ideia de que, primeiro, né, quem financiou o desenvolvimento industrial foi justamente o superávit agroexportador. Né? Ou seja, foi o capital investido e revertido do negócio agrário que proporcionou o aporte de capital e o investimento necessário para que se pudesse investir no projeto desenvolvimentista industrialista. Né? Mas existia dentro do discurso, sobretudo um discurso populista pós Getúlio Vargas, que é sobretudo quando isso vai começar a se desenvolver, né, vai começar a prosperar essa discussão, de que existiria uma elite ou uma determinada classe média alta nacionalista aliada aos interesses da classe operária. Né? Ou seja, a ideia de que o discurso industrialista viria em favor do desenvolvimento de uma classe operária mais moderna, né? Como, por exemplo, uma classe operária europeia. Né? O que a gente viu foi que o desenvolvimento da história do Brasil, e aí por isso aqui a ideia de uma falsa disputa, né, é que, na verdade, nunca se tratou de uma disputa entre a primazia da agroexportação ou a primazia do primado industrial, né, mas sim, na verdade, a questão de que constituíam-se uma elite, né, e uma elite aliada à classe trabalhadora. Isso seria efetivamente inédito, não foi o Brasil que proporcionou isso. Né? Ou seja, o que vai se verificar, né, era de que por que o Brasil demorou tanto a produzir
o seu, vamos dizer assim, o seu parque industrial, né? Ou não demorou tanto, porque, na verdade, como a gente pode ver na literatura da Vânia Bambirra, por exemplo, né, o Brasil foi um dos países que primeiro vai se colocar, um dos primeiros países que vai conseguir desenvolver o seu parque industrial, né? Inclusive vai ser justamente o motivo pelo qual nesses países de o que eles vão chamar de industrialização primária vão acabar sofrendo a ditadura militar na década de 60, né? Ou as ditaduras militares da década de 60 em diante, né? Mas o porquê demorou, de certa forma, pode-se dizer, e por isso a gente vai chamar, né, esse país de capitalismo tardio, né? Por que tardou, então, essa constituição e esse discurso desenvolvimentista, industrialista, no caso brasileiro, né? Se atribui isso, sobretudo, né, a necessidade ou a inexistência de uma mão de obra qualificada e, sobretudo, a inexistência de um mercado interno, né? Ou seja, o desenvolvimento de um parque industrial ele requeria, né, que esse produto fosse comprado, que essa produção de matéria fosse comprada. Né? E a gente está falando de um Brasil que não fazia 40 anos ainda que tinha saído do regime escravagista. Né? Ou seja, uma população extremamente pobre, que num primeiro momento, como a gente conversou a semana passada, foi viver em cortiços, esses cortiços fortemente, né, acossados por controle social, um controle social eminentemente positivista, né? Ou seja, uma população extremamente precarizada, extremamente pobre, que não se constituía efetivamente em um mercado consumidor. Né? Então, a saída para a instalação de um parque industrial brasileiro vai ser efetivamente um parque industrial brasileiro financiado pela elite agrária e voltado para a elite agrária. Né? Ou seja, primeiro, por isso que primeiro o Brasil vai investir no que a gente chama de indústria de base, né? A indústria das estradas, a indústria do combustível, né? A indústria de elementos para escoar a produção, né? Ou seja, indústria naval, indústria metalomecânica, né? Ou seja, nada dessa indústria, ou muito pouco dessa indústria, vai reverter em melhoria de vida para a qualidade da população. Né? E sim vai reverter em um processo de modernização da agricultura, um processo de mecanização da agricultura. Né? E também o que a gente pode perceber, e a literatura também é bastante farta nesse sentido, de que é o mesmo ponto fraco em que ao qual se atribuía o desenvolvimento industrial tardio do Brasil, que seria a falta de mão de obra qualificada, né? É exatamente o mesmo ponto sobre o qual vai se sedimentar a indústria brasileira, que vai ser justamente uma indústria brasileira que vai extrair a sua competitividade justamente dos baixos salários e da mão de obra extremamente precarizada e explorada. Né? Isso que a literatura da teoria da dependência vai chamar, né, de como a gente tem uma lógica de intercâmbio desigual, né, como sempre o produto europeu ou norte-americano vai valer mais, a mão de obra vai valer mais, a matéria-prima vai valer mais, os países dependentes têm que compensar isso com algum ganho em algum lugar. E, de maneira geral, isso vai refletir no que se tem chamado de superexploração da mão de obra, superexploração da força de trabalho. Né? Então, um dos pontos ao qual a gente pode atribuir a fraqueza ou o tardio desenvolvimento industrial do Brasil é justamente sobre o qual vai recair o lucro dessa elite industrialista brasileira, que vai ser exatamente situado sobre as costas da mão de obra extremamente empobrecida, extremamente explorada, extremamente vulnerabilizada e com qualidade de vida extremamente precarizada. Né? Ou seja, é um desenvolvimento, ou um projeto de desenvolvimento refém de uma oligarquia, né? Que, na verdade, isso não vai mudar e, por isso, a ideia ali acima de falsa crise, né? Ou seja, nós simplesmente vamos trocar a oligarquia do norte e nordeste por uma oligarquia do centro do país, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ou seja, nós vamos passar de um país comandado pela oligarquia agroexportadora para uma oligarquia industrialista, pretensamente nacionalista,
né? Mas que basicamente vai voltar toda a sua estrutura, produção e intelectualidade para a produção em prol dessa própria oligarquia, né? Ou seja, uma ideia de que se produzia para o próprio consumidor, né? E como a gente não tinha mercado consumidor, esse consumidor era justamente o próprio financiador desse projeto. Então, basicamente, que isso se apresentava como um ciclo vicioso, o que, na verdade, demonstra, sobretudo, deixa às claras que aquela ideia de uma suposta elite burguesa, industrial, nacionalista, aliada à classe operária, na verdade, não existia. Jackson, Pergunta. eu queria fazer uma pergunta, que tu estava falando sobre o desenvolvimento da indústria, e não sei se faz parte dos teus estudos isso aplicado ao Brasil, mas queria saber como fica isso, porque no Brasil a gente teve duas ditaduras, a ditadura de Getúlio Vargas para a ditadura militar. Eu acho que ela foi diferente no sentido que tu falava de nacionalismo, né? Na ditadura militar, num sentido mais próximo do Bolsonaro hoje, tinha muito essa ideia de uma importação do modelo americano e afins. Mas parece que na era Vargas, pelo menos da leitura que eu tenho sobre ela, se tinha um nacionalismo, aspas, nacional, de fato. Enfim, não sei como tu vê essa questão na América Latina e no Brasil. Assim, é que primeiro, né, elas se situam aí em momentos diferentes, né? Primeiro, o Vargas é justamente quem vai iniciar esse processo do discurso desenvolvimentista, né? E aí o Vargas, em grande medida, ele vai ter essa missão de fazer esse processo de compatibilização entre as diferentes elites econômicas nacionais. Diga-se de passagem, aí tem alguns fragmentos muito interessantes, né? Ou seja, ele tinha uma forte base, né, popular, popular e, sobretudo, a partir de uma ideia de formação de uma classe média nacional, e uma parcela muito significativa dos apoiadores do Vargas eram os militares de média patente e a nascente classe dos servidores públicos, né? Ou seja, classicamente a ideia de classe média, tá? Pelo menos para a época, né? Mas também tinha uma elite do centro do país, industrialista, que inclusive vão ser depois, e é muito interessante que assim, essas classes médias, das médias patentes militares, eles eram vinculados à figura do tenente, do movimento tenentista do Luiz Carlos Prestes. Né? Eles eram varguistas, né? De esquerda. Né? Ao mesmo tempo em que esses caras apoiavam o Vargas, isso é muito interessante, eu acho que ajuda a ilustrar bastante esse movimento, Alex. Ao mesmo tempo em que isso existia, também era apoiador do Vargas a elite de São Paulo industrialista que depois fundaria, né, o movimento integralista nazifascista. Né? E esses dois movimentos eram aliados do Vargas e, em grande medida, eles representavam essa ideia de um suposto projeto de desenvolvimentismo, né? Sem, vamos dizer assim, abandonar o projeto agrário, porque é exatamente esse projeto agrário que vai colocar o, né? Vamos assim, o Vargas vai tentar começar a romper com essa questão, né? Ou seja, o Vargas vai, em tese, através de uma ditadura, através de um golpe, né? Colocar fim à República do Café com Leite e começar o processo de transição do Brasil agroexportador para o Brasil moderno. Mas esse Brasil moderno ele se dá com o dinheiro da exportação agrária. Né? E aí, então, a grande tarefa do Vargas era demonstrar essa aliança entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. Né? Ocorre que exatamente essa tentativa de compor essas duas forças é o que vai acabar provocando lá na frente o suicídio do Vargas e o golpe dele, né? O golpe nele. Né? Ou seja, acaba que a Aliança Integralista vai virar nacionalmente um movimento fascista no Brasil, enquanto também o movimento tenentista vai tentar dar um golpe comunista, né? Um golpe de transformação estrutural do Estado, e acaba que efetivamente não se vê plasmado nas propostas do Vargas e não vai continuar no governo. Né?
Qual é a diferença que eu vejo desse momento para, sobretudo, o momento lá de 64 e das ditaduras na América Latina como um todo, não só no Brasil, né? Lá no Vargas estava, vamos dizer assim, engatinhando esse processo de industrialização. Lá em 64, o Brasil e a América Latina toda já tinham um parque industrial montado muito significativamente sólido, né? E por que vai se dar, ou pelo menos de acordo com uma boa parte aí da literatura, né? Por que vão se dar as ditaduras na América Latina? Exatamente por conta do final da Primeira e Segunda Guerra Mundial e a devastação do parque industrial europeu, né? O único parque industrial apto a concorrer com o parque industrial norte-americano, que não foi afetado pela guerra, seria o parque industrial latino-americano. E aí, exatamente no momento em que se exacerba o discurso nacionalista dependente. E é exatamente no momento das teorias da dependência, né, que vai surgir a teoria da dependência o chamado etapismo do desenvolvimento, do qual vai ser adepto Fernando Henrique, José Serra, né, e outros caras, eles vão dizer o seguinte, né, o Brasil não teve uma revolução burguesa e, portanto, o Brasil teria que passar pelas etapas do desenvolvimento capitalista que a Europa vivenciou. Isso vai se considerar, né, a proposta de as etapas do desenvolvimento. Por isso que vai acabar se atribuindo, né, o apelido pejorativo, né, a teoria do etapismo, né, que depois a teoria da dependência vai suplantar e vai ultrapassar ela. Mas numa das primeiras fases da teoria da dependência, a ideia seria o Brasil ultrapassar as etapas do subdesenvolvimento, quando vai surgir a categoria do subdesenvolvimentismo, né? E aí, a partir disso, é que exatamente a partir da nossa ideia de subdesenvolvimento, é que o Brasil, em tese, vai durante bastante tempo, talvez até, quiçá até hoje, né, tentar seguir os passos dos países de capitalismo desenvolvido. Ou seja, era um nacionalismo dependente na medida em que é o nosso projeto de desenvolvimento copiado dos Estados Unidos. Né? Então, o discurso nacionalismo, na verdade, era um discurso muito mais de legitimação da ditadura do que propriamente algo efetivamente enquanto projeto próprio nacionalista. Né? Porque ele se forja dentro dessa ideia de implantar projetos de desenvolvimento dos países de capitalismo desenvolvido. Não sei se eu te respondi. Alguém mais, pessoal? Ou seja, né, então, e aí, como eu estava falando, né, um movimento ou um desenvolvimento industrial que vai se prevalecer, né, das condições que travaram o desenvolvimento no momento anterior, a questão da mão de obra marginalizada, salário, né? E aí aqui entra uma questão que vocês devem estar achando, tá, o que isso tem a ver com criminologia, né? É exatamente esse o contexto, pessoal, em que a prisão vai assumir uma nova finalidade, né? E aí eu resgato a aula passada, em que a gente conversava, e na aula anterior também, em que a gente conversava acerca das funções da prisão naquele dado momento, século XIX ou século XIX na Europa, a prisão vai assumir uma determinada finalidade, né? Sobretudo a questão da conformação do homem enquanto mão de obra, enquanto operário, né? E no Brasil isso vai se manifestar ainda enquanto finalidade, enquanto o Brasil ainda vivia uma economia escravista, né? O que vai se transformar significativamente a partir da libertação dos escravos e a partir do advento do Brasil moderno, no decorrer do século XX, né, em que não se precisava mais de tanta mão de obra, tendo em vista processo de mecanização, processo de industrialização da economia, né, mas ainda se precisava da prisão. Né, e como a gente falou, né, um país, vamos dizer assim, enquanto modernidade, um país novo, né, um país, né, e sobretudo uma população ainda muito, extremamente rural, né, e tem alguns dados muito interessantes que somente a partir da década de 60 e pouco, né, meados da década de 60, 70, o Brasil vai ultrapassar 50%, ou seja, metade do país vai ser urbano. Até a década de 60, muito mais da metade do país era ainda extremamente
ruralizado, residente em áreas rurais, né? Ou seja, áreas rurais em que a disciplina da cidade não chega, em que a disciplina da lei não chega. Né? Chega a lei do senhor, do coronel e etc. Né? Então, durante o século XX, a prisão vai acabar se remodelando, né? E assumindo uma nova função, sobretudo essa função que a gente já conversou de aspas, produzir garantia, mas essa produção de garantia é muito mais uma garantia para as elites locais do que propriamente uma garantia para os membros que ocupam a parte mais inferior da pirâmide social. Né? Ou seja, é exatamente a prisão, então, pessoal, que vai conformar ou que vai produzir o que na literatura marxista a gente vai chamar de subsunção material do trabalho ao capital. Né? Ou seja, a gente conversou semana passada que o processo de subsunção formal do trabalho ao capital ele vai se dar também pela prisão, né? Mas mais, talvez de maneira mais premente, a partir da ameaça de pena. Né? Aquilo que a gente colocou naquele momento sobre o surgimento da prevenção geral. Né? O surgimento do classicismo e a ideia de prevenção geral que atribuía e previa o trabalho, né, como uma obrigação de todo e qualquer indivíduo. Né? Quem não trabalhasse era considerado vagabundo e a condição de vagabundagem, mendicância, prostituição, né, condição de pedinte, né, e etc., definidas como crime. Né? Esse processo lá no século XIX vai produzir a ideia de obrigatoriedade do trabalho. Né? Mas esse processo, então, vai obrigar as pessoas a trabalhar eminentemente pela força. Agora, no século XX, esse processo já se deu, né? Ou seja, em grande medida, as pessoas, de maneira geral, já têm uma ideia, né? Já têm, vamos dizer assim, uma ideia de consciência do trabalho, né? E agora, então, vai se processar, né, a subsunção material do trabalho ao capital, que seria o processo de maturação do capitalismo, né, e inserção desse homem trabalhador efetivamente à disciplina da fábrica ou à disciplina da indústria, talvez melhor dizendo. Né? Ou seja, vai ser um momento em que não se precisa que a prisão produza o trabalhador, mas vai ser um momento em que a prisão produza a docilidade do trabalho, né? E aí o Alex pode me dizer aqui a ideia de subjetividade do trabalho, sim, né? Eu normalmente trabalho com a ideia do ser social, né? Mas em larga medida esses elementos, ao que me parece, com as suas especificidades, se aproximam, né? Ou seja, a ideia em que o indivíduo vai ser, como é que eu posso dizer, disciplinado para o trabalho. A prisão não vai produzir a mão de obra no século XX, mas ela vai produzir um indivíduo temeroso a uma reprimenda pelo fato de não trabalhar. Né? Ou seja, é exatamente o momento em que a prisão vai dar a sua parcela de contribuição para a consolidação do capitalismo. Né? E é muito interessante também, e aí aqui eu acho que eu já falei dessa autora semana passada, né? A partir, né, do desenvolvimento capitalista, ou seja, a partir da própria ideia das revoluções liberais burguesas que vão liberar o desenvolvimento capitalista a se desenvolver, né? O Alex apontava aqui no chat a Revolução Protestante, né? Ao mesmo, e é muito interessante isso porque, né? Foi uma conjunção de elementos, e isso foi efetivamente, não é à toa que foi uma revolução, porque efetivamente isso aparece em diversas searas. Ao mesmo tempo em que cria tudo que a gente conhece em termos de teoria do direito, né? Uma teoria do direito extremamente repressiva, voltada ao mercado, tem todo também uma filosofia espiritual, uma filosofia religiosa, né, a explicar e justificar que seria a teoria protestante, né, ou a ética protestante, né, que vem ao mesmo tempo de toda uma estrutura repressiva, estatal e centralizada de direito, né, a justificar uma determinada conformação de mercado, uma determinada conformação política e econômica. Né? Ou seja, e aí aqui tem um ponto, eu falei a semana passada do Joachim Rich, que é um autor alemão
né? E que ele vai falar de a cada modelo ou cada modo de acumulação, um modo de regulação, né? Ou seja, e a gente não teve um modelo capitalista, né? A gente teve, é por isso que eu trabalho com a ideia de sociometabolismo do regime econômico, das formas de acumulação, né? Na medida em que, né, o capitalismo do século XIX, no ápice do liberalismo clássico, não é o mesmo capitalismo do século XX, ou do decorrer do século XX, chamado a era de bem-estar, a era de ouro do estado de bem-estar. Ainda que não tenha deixado, como a gente viu no final da aula semana passada, ainda que o estado de bem-estar não tenha deixado de ser um estado capitalista, ele é um estado capitalista diferente do século XIX, assim como vai ser diferente o estado capitalista chamado neoliberal do século XXI, final do século XX, início do século XXI. E a cada uma dessas conformações de Estado capitalista, ou seja, a cada um desses modos de regulação, de acumulação, vai se apresentar um modo de regulação, né? Ou seja, o modo de regulação visto no século XIX, o modo de regulação em que a gente vai ver agora, a gente está vendo agora no século XX, né? Em que vai conformar uma ideia de uma determinada ideologia de capital, né, que a gente vai chamar da ideologia da reabilitação, né? E no século XXI, uma outra proposta, um outro modo de regulação, né, que eu tenho chamado de encarceramento em massa, a literatura criminológica tem chamado de encarceramento em massa. Né? Ou seja, a cada modo de acumulação, um modo de regulação, a cada etapa do desenvolvimento do capital, uma etapa do desenvolvimento e finalidade atribuída à prisão. Né? E isso a gente pode verificar, né? A partir, e aí a nossa história é bastante elucidativa nesse sentido, né? Nós temos uma história desde o nascimento das nações latino-americanas independentes marcadas por uma lógica de coerção e militarização e sempre em torno de dinâmicas punitivas, né? Ou seja, e aí não só a realidade brasileira, né? O Brasil não está sozinho nisso, mas é muito interessante vocês pegarem um livro da história da América Latina. Tem um autor argentino que eu gosto muito, que ele é um historiador da UBA de Buenos Aires, que chama Túlio Halperin-Dong. Parece até um nome de desenho animado. E que ele vai escrever, gente, é muito interessante você ver, por exemplo, né, a independência da Gran Granada lá pelo Simão Bolívar. Né? O Simão Bolívar era general. Né? A independência da província do Pampa, né, da província que hoje seria aqui a região do Uruguai, Argentina, né, também produzir a independência a partir de um rompimento evidentemente centralizado centralizado nas instituições militares. E é muito interessante que cada uma dessas regiões vai se desenvolver e construir a sua elite a partir da produção e exploração de determinadas características. Né? Isso está lá na tese de doutorado. Né? E a partir da formação dessas elites, né? Agora vem a democracia. A democracia não veio. Né? Sempre ficou se esperando, né, o processo de estabilização. O processo de estabilização não veio e essas elites sempre se perpetuaram na dinâmica de poder. Beleza, a democracia veio, mas as mesmas elites adentraram a dinâmica democrática, que é exatamente essas elites que nos acompanham até o período da República do Café com Leite e, quiçá, não são a nossa elite banqueira do século XXI, no caso brasileiro. Né? Ou seja, então a gente está falando de um projeto de desenvolvimento que na América Latina é um verdadeiro projeto de violência. Né? E aí o que eu tenho trabalhado de economia política do desenvolvimento na América Latina é uma economia política da violência, uma economia política da prisão em sentido alargado. Né? Ou seja, a instituição prisional no centro do edifício institucional latino-americano e brasileiro. Né? Ou seja, né, então a gente já estava falando do que a gente pode denominar aqui modulação da classe trabalhadora aos interesses hegemônicos. Ou seja, a ideia de reabilitação, a ideia de ressocialização, né, a afamada e inglória ressocialização. Por que eu falo controle social em sentido alargado, pessoal? Não é só
a ressocialização que vai fazer isso, ou não é só a instituição prisional que vai fazer isso, né? Hoje, a gente ainda tem muito mais mecanismos de se operar isso, mas a gente vai fazer isso através, sobretudo, de dois instrumentos, né? O instrumento da violência e o instrumento da tentativa de produção de consenso, né? Ou seja, primeiro a gente tenta produzir consenso, né? O que a gente vai trabalhar agora em seguida, a ideia de ideologia, né? Ou seja, a construção da ideologia do desenvolvimento e da consolidação de uma sociedade capitalista, e para os quais, e para os grupos, né? E quando essa formação de consenso falhar, a gente tem um braço forte estatal, que seria o braço forte do controle social formal, né? Mas ainda para além, como é que essa ideia de produção de consenso se dá, né? E aí entram aqui, aí a gente, para não dizer que não falamos do Foucault, né, Alex, né? A gente produz consenso através de uma multiplicidade de instituições, né? Que o Foucault lá vai chamar, né? E o Alex, lendo o meu livro, ele tá, mas aqui tu não falou de Foucault por preciosismo. Gente, vamos deixar o Foucault quieto um pouco, né? Já se fala de Foucault o suficiente, né, Alex? Mas, para não dizer que não falamos das flores, então, né? A gente produz consenso através da escola, a gente produz consenso através da fábrica, a gente produz consenso através, enfim, do exército. Do exército seria muito mais obediência, né? Do exército, do hospital. A gente produz consenso, sobretudo, e eu acho que talvez no Brasil hoje seja muito interessante isso, né? A gente produz consenso através da família, né? Quem é que não briga aí com o pai e com a mãe, né? Ou com os tio maluco nessa nossa era bolsonarista? Gente, o Alex caiu exatamente no momento que eu falei do Foucault. Isso é ironia do destino, né? Ou seja, quem é que não briga, né, o Marcelo, com os amigos bolsonaristas nos grupos do WhatsApp aí, né? Então, hoje a gente tem muito mais veículos de produção de consenso e produção de ideologia, né? Alex, perdesse a oportunidade de ver eu falando do Foucault, Alex, foi bem a hora que tu caiu. Então, a gente produz esse consenso através de uma multiplicidade de instituições, né? E exatamente quando essas instituições, quando essa institucionalidade cai, quando essa institucionalidade não funciona, é exatamente quando aparece a função, ou a nova função, a que se atribui ao controle social formal e estatal, ou ao controle social exercido pela prisão. Né? Então, por isso que eu falo de um controle social em sentido alargado. Né? E esse controle social, ele vai repetir, aí eu acho que, se não me engano, eu toquei nesse ponto na aula passada, né? Quando a gente falava, sobretudo, do processo de acumulação primitiva, né? O momento em que vai se criar a ideia da propriedade privada, isso vai se dar através de um processo de violência, ou seja, de expulsão de uma massa de pessoas da terra. Né? Da mesma forma, o momento que vai se fazer o processo de colonialidade na América Latina, isso se dá através de uma lógica de violência. No século XIX, ou no final do século XVIII, quando vai se introjetar a figura do trabalho disciplinado, ou as instituições produzindo mão de obra, isso se dá mediante trabalho, isso se dá mediante um ato de violência. Né? No século XX, quando a gente vai falar de consolidar uma ideologia do trabalho, consolidar uma lógica de produção de capital na América Latina e no Brasil, isso se dá mediante uma lógica de violência. Né? Ou seja, mediante uma lógica de enfrentamento extremamente duro, né? A partir da ideia de a partir de uma ideia de, vamos dizer assim, certeza de aplicação da lei, de imediatidade da aplicação da lei e da pena, né, garantindo, então, desse indivíduo a obediência e a submissão a determinado projeto de modelo econômico, né, o projeto de desenvolvimento. Né? Ou seja, então, tudo isso, pessoal, está ligado a uma questão de ideologia. Né? Mas primeiro, e aí aqui eu particularmente acho muito bacana quando eu me deparei com essa literatura, eu acho muito bacana essa discussão,
né? E aqui o Alex está convidado a intervir, qualquer outro, né? Mas eu acho muito interessante a discussão da ideologia, porque, na verdade, está imensamente ligado à nossa realidade contemporânea. Na contemporânea agora, imediata, né? Porque nós estamos vivendo exatamente o momento, né? E não preciso aqui nem fazer malabarismo e pegar exemplos pontuais e concretos, né? A nossa política hoje é a antipolítica. Os nossos candidatos ou determinados estirpes de candidatos políticos são os candidatos não ideológicos, né? Ou seja, a ideia de que a ideologia é sempre a ideologia dos outros, né? O meu conhecimento, a minha percepção do mundo, ela não é ideológica, né? E aí basta a gente pegar e resgatar todo o debate ou todo o não debate que houve no pleito eleitoral ano passado, né, em que a questão era exatamente essa, né, o discurso da nova política, né, e etc, etc, etc. Isso está ligado a uma ideia de compreensão acerca, ou falta de compreensão acerca do que é ideológico, né, e também o que na teoria vai se chamar de uma crise da ideologia enquanto categoria de análise, né? Ou seja, e aí é muito interessante como vai se atribuir, e aqui tem uma crítica à própria ideia marxista, né? Uma crítica marxista à ideologia, né? Que vai atribuir. Aí tem duas críticas que eu acho interessantes, né? Que é a ideia de a ideologia como sendo uma manifestação de uma falsa consciência, né? E isso a partir daquela compreensão lá, da interpretação daquele fragmento do Manifesto Comunista, né? De que se um trabalhador se identifica com a figura do seu opressor, né? Com a figura de seu patrão, ele só pode estar fazendo isso mediante uma falsa compreensão da realidade, porque o trabalhador explorado, marginalizado, não poderia se identificar com o seu explorador, né? Ou isso é uma crítica marxista à definição de ideologia, tá? E uma outra crítica seria a ideia de a falsa compreensão da realidade ou falsa consciência, né? E uma crítica, pode-se dizer, conservadora da definição de ideologia seria a crítica de que a ideologia nada mais é do que uma questão subjetiva, né, ou mesmo espiritual, absolutamente irrealizável, né? Aquela questão de que é uma mera utopia, né? A crítica conservadora é de que ela é utópica e, portanto, irrealizável, e a gente não pode ficar perdendo tempo com essas divagações desses intelectuais malucos, né? E aí, diversos autores vão se debruçar, mas no livro eu peguei, né, sobretudo a figura do Terry Eagleton e do Althusser, que é um dos primeiros formuladores da categoria ideologia depois do Marx, em A Ideologia Alemã, que ele vai apontar exatamente onde essas duas críticas estão erradas, né? E que eu acho isso muito pontual para a nossa realidade atual, né? Ou seja, e aí pegando o primeiro exemplo, né, da crítica marxista da compreensão falsa acerca da realidade. Ao mesmo tempo em que no decorrer do século XX, aquele indivíduo, né, se regozijava da sua condição de empregado da Ford, por exemplo, para pegar aquela icônica ideia do modelo fordista de que o indivíduo ia trabalhar no mesmo lugar, na mesma empresa ao longo de toda a sua vida e só ia sair dali quando aposentado. Ou seja, o símbolo da segurança fornecida pelo welfare state. Que no Brasil só resta, e ainda resta, o exemplo bem pontual do servidor público, que também tem prazo de validade bem datado para acabar, né? Ou seja, a isso que o Brasil atribui a figura do serviço público, que não é nem o salário, não é nem o status, é a segurança. É saber que ele tem uma garantia de emprego até o dia da sua aposentadoria. Isso é exatamente o signo de segurança do empregado de qualquer empresa privada no modelo norte-americano de meados do século XX. Né? Ou seja, o empregado se vangloriava de ter um emprego fixo, fichado, como diz o pessoal daqui, né? Se vangloriava o fato de ser empregado, membro do entrar na classe operária,
da categoria X ou Y. Né? Isso é uma apreensão equivocada da realidade na medida que o indivíduo se vangloria o fato de ser explorado. Eu quero avançar para o século XXI. Esse mesmo empregado, nas mesmas condições de classe média baixa, remunerado medianamente, explorado, etc, 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 etc. Hoje é o cara que se vangloria e dizer que não quer regras trabalhistas e quer virar empreendedor e quer virar terceirizado e quer virar membro da classe investidora do capital. Isso é uma apreensão falsa da realidade? Não. E nesse ponto, eu efetivamente concordo, né? Tanto com o Althusser quanto com o Eagleton, que é uma apreensão, e aí a ideia de, né? É uma apreensão falsa da realidade. Não, não é. Né? Para esse indivíduo do século XXI, né? Que acredita piamente e é inundado diariamente por rádio, televisão, internet, Facebook, WhatsApp e todas as vias possíveis e impossíveis de apreensão de conteúdo, dizem que o grande projeto de desenvolvimento é fora da classe operária. Como é que o indivíduo vai ter uma compreensão diferente da realidade? Né? Para ele, essa compreensão da realidade é muito concreta e com efeitos muito práticos. Né? Para ele é muito real que se o empresário que ele está ligado ganhar mais, em tese ele também vai ganhar mais. Né? Ou que se ele investir tempo e energia e criatividade, né, de que efetivamente ele pode ser o novo Bill Gates ou, sei lá, a figura do mercado e do empreendedorismo aí que vocês quiserem tomar como exemplo. Né? Ou seja, isso é muito concreto. Né? Da mesma forma, né, a questão de uma utopia conservadora. Né? Gente, não foi sem ideologia e sem utopia que a América Latina inteira teve 15 anos de governos da esquerda. Eles realizaram absolutamente tudo que o projeto popular embasava as suas... Não. Mas se elegeu a partir de uma base teórica e ideológica eminentemente de esquerda. Né? Ou seja, toda aquela época, né, quem viveu, e é óbvio, poucos de vocês viveram, o Marcelo com certeza, mas né, início da década de 90, nós não vamos votar no Lula porque o Lula não vai pagar a dívida externa. Né? Na verdade, esse era o grande mote para o qual depois o Lula foi alçado à presidência da República. Né? E ele sempre pagou a dívida externa. Né? Inclusive quitou a dívida externa. Mas a questão é, ou seja, ambas as teorias críticas, né, ou as teorias que desmerecem a ideia de ideologia estão equivocadas, né, para a gente poder passar. Então, o que é a ideia de ideologia? Né? A ideia de ideologia é, basicamente, todo o substrato sobre o qual tu sedimenta tuas compreensões sociais. Né? Ou seja, né, o feminismo é ideológico, a questão racial é ideológica, e não tem como não ser. O elemento de classe é ideológico, né? E tanto é que a gente vai ver mulher sendo machista, negro sendo racista. Isso é uma construção de percepção da realidade social. Né? Isso vai estar da compreensão da realidade social. Né? Ou seja, a mulher que é machista ou o negro que é racista é uma falsa compreensão da realidade social. Pode ser uma falsa identidade. Agora, uma falsa compreensão da realidade social não é. Para ele é muito concreto. Né? Para ele, isso produz efeitos muito pontuais e muito práticos. Né? Ou seja, então, é sobre o que se sedimenta. E aí o Rich vai dizer, e o Eagleton também, de que todo o paradigma de acumulação e de regulação, ele se sedimenta a partir de um determinado padrão ideológico ou
de equilíbrio ideológico. Né? Ou seja, por que se impeachmentou a Dilma? Né? Por uma quebra desse justamente equilíbrio ideológico. Né? Quando é que sobreveio a ditadura militar? Quando também não existia um equilíbrio entre, vamos dizer assim, não existia uma hegemonia ideológica. Né? Ou seja, e aí então entra o conceito de hegemonia. Né? Porque pela fala que eu fiz antes, tá, então todas as ideologias são iguais. Né? Mas o que faz, então, a ideologia do que, vamos dizer assim, do establishment ser mais forte? Exatamente gozar do status de establishment. Né? Ou seja, a gente está a todo momento inundado, né, com informações, por exemplo, da própria Previdência Social, enquanto órgão central, dizendo a reforma da Previdência é boa para vocês. Né? O próprio MEC dizendo a reforma da educação é boa para vocês. Né? Ou seja, todo um processo de produção de consenso. Né? E aí tem uma citação que eu uso, né? Quando a negociação, não é negociação que eu uso, que se usa o termo, é uma citação do Lenin, né? Mas basicamente a ideia é quando a negociação falha, a esquadra intervém. Né? Primeiro existe um processo de produção de consenso, e quando a gente consegue, em grande medida, produzir um consenso, é quando a gente tem uma dada hegemonia ideológica, e isso é assustador, né? Porque, gente, nós temos uma hegemonia ideológica bolsonarista, isso é o que é o assustador. Né? A gente olha no Facebook, Instagram, e os nossos amigos, os nossos círculos sociais, né? Todo mundo muito crítico e muito lúcido em relação ao governo atual, ou ao momento atual ao qual a gente está passando, ou às arbitrariedades que se comete, ou, né, a absurdidade do que é a violência penal no Brasil atual, contemporâneo. Tudo isso, ok. Mas isso será que é efetivamente a lucidez e a hegemonia do momento e a percepção social atualmente? Não. Né? É exatamente por isso que a gente tem esse governo nesse dado momento, é porque a hegemonia ideológica e discursiva, a forma de apreensão e compreensão da realidade, ela está se dando na atual conjectura, né, a partir de uma hegemonia de viés extremo conservador. Né? Ou seja, então, a ideia de hegemonia como elemento de reprodução do capital a partir de uma ideia de hegemonia do capital. Né? E aí a gente estava falando agora há pouco, né, da ideologia da reabilitação. Né? A reabilitação efetivamente vai ser a responsável no decorrer do século XX por esse processo de introjeção da ideologia do trabalho e de todo mundo se alinhar à ideia de capital. Ou seja, ao mesmo tempo em que tu te regozija do fato privilegiado de ser explorado por uma empresa e fichado por uma empresa, né, a instituição prisional vai pegar aquele indivíduo que não é e ele vai servir exatamente como um exemplo, né, para como cada indivíduo deve ser, senão é exatamente isso que iria acontecer contigo. Ou seja, a prisão sendo efetivamente exemplarizante do quão laborioso e trabalhador cada cidadão deve levar a sua vida. Né? Ou seja, então é exatamente a partir disso que vai se hegemonizar a estrutura do capital e a estrutura do trabalho no século XX. Né? E aí tem um outro ponto do risco que eu acho muito bacana, que é a questão da reprodução. Né? Ou seja, pela literatura marxista, né, e óbvio, marxiana sobretudo, né, o que aparece é que o trabalho reproduz a lógica do capital. Né? Inclusive, isso vai acabar conformando a própria definição de mais-valia. Né? Ou seja, o trabalhador produz aquilo que lhe permite reproduzir a sua força de trabalho, e tudo que ele produz a mais no tempo, né, isso se constitui mais-valia, e exatamente essa capacidade de reprodução dele mesmo enquanto operário, enquanto trabalhador, seria, né, o que reproduz
a lógica de funcionamento do capital. Né? E aí o Rich vai dizer que não é só isso. Né? Não é só o trabalhador reproduzir a si mesmo enquanto força vital que reproduz o capital. Na verdade, ele precisa reproduzir a si mesmo enquanto força de trabalho, mas ele precisa reproduzir também a capacidade dele aceitar e obedecer às normas da lógica de funcionamento do capital. Tem um fragmento do Capital, volume 1, que é muito bacana, né? Que o Marx e o Engels vão dizer o seguinte, né? Tá, se você pegar toda a estrutura capitalista que já estava construída na Inglaterra, né? E transplantar ela para os Estados Unidos, o que nós teríamos? Né? Nós não teríamos absolutamente nada. Né? Ou seja, nós estamos falando dos Estados Unidos vivendo com um regime escravista, né? E na Inglaterra já não convivia mais, e a Inglaterra já tinha se tornado um paladino, né? da defesa de abolição da escravatura. Né? E aí a questão é, se nós pegar toda a estrutura do capital e largar nos Estados Unidos, o que a gente teria? Né? Não teria nada. Porque, na verdade, não é simplesmente tu botar um trabalhador, uma pessoa superior e uma lógica de produção. Né? Porque não, tem que ter, sobretudo, além do trabalhador, do proprietário da terra, tem que ter a lógica de produção. E essa lógica de produção ela não é visível. Ela não é material, ela não é palpável. Né? Na Inglaterra tinha a lógica de produção que era a lógica ideológica de obediência da produção. Nos Estados Unidos, se não tivesse a lógica escravista, não tinha a lógica do capitalismo, porque ainda não tinha se construído a lógica de funcionamento do capitalismo. Aquilo que na aula passada a gente vai chamar de subsunção formal do trabalho ao capital. Né? Ou seja, a lógica de subsunção formal do trabalho ao capital é justamente o processo em que o indivíduo vai introjetar a lei de funcionamento do sistema econômico. Né? Enquanto não tiver a lei de sistema não tiver a lei de manutenção do funcionamento do sistema econômico, né? Se não tiver alguma coisa que mantenha esse troço em funcionamento, ele para. Que no caso da América Latina foi exatamente os regimes escravistas. Né? Ou seja, então, além do trabalhador precisar reproduzir a si mesmo, né? Ele também precisa reproduzir a própria ideologia. Né? E essa ideologia, em grande medida, ela vai se reproduzir tanto dentro da fábrica quanto dentro da unidade prisional. Né? Ou seja, a reprodução não só do capital, mas a reprodução também da lógica de submissão. Né? E aí é muito interessante, eu coloquei aqui alguns elementos bem pontuais da historicidade da ideologia. Né? E aí, bem naquele ponto que eu falava antes, né? Tu pensar o trabalhador do século XX, o trabalhador do século XXI, em condições econômicas de classe análogas, né? E dizer que esse indivíduo tem uma apreensão equivocada da realidade ou que a sua realidade não é material e não é concreta. Né? Ou seja, aí vamos pegar outros exemplos aqui para a gente pensar, e aí uma questão que foi muito pontual no final do século XIX, que é a questão do medo branco da alma negra. Né? Ou seja, no finalzinho do século XIX, nas vésperas da abolição da escravatura, né? O grande medo do homem branco era abolir a escravatura e abolir a escravatura os negros os matarem todos. Né? Isso era uma falsa apreensão da realidade? Era uma coisa pura e simplesmente ideológica? Não. Né? Os caras passaram quase 400 anos apanhando, sendo chicoteados, né? Nada mais plausível do que ter medo de algo dessa natureza. Né? Ou seja, e da mesma forma, para o indivíduo negro, aquela realidade social também era muito plausível, também era imensamente concreta e material. Né? Ou seja, mas isso não deixa de ser uma questão de ordem ideológica. Né? Ou seja, era uma compreensão da realidade social a partir da figura do homem branco e a partir da figura do homem negro na virada do século XIX para o século XX. Né? Um outro ponto também, né, que vocês não vão lembrar, mas o Marcelo, que tem mais de 30, deve ter ouvido isso da mãe e do pai
quando começou a ir para a escola, não aceita doce de ninguém no portão do colégio. Né? Ou seja, finalzinho da década de 80, iníciozinho da década de 90, ainda vigia muito isso. Né? O medo do comunista comedor de criancinha. Né? Ou comunista que rapta as crianças. Né? Gente, isso é uma besteira, é um fato histórico fantasioso também. Né? Mas durante muito tempo isso era uma realidade extremamente concreta e complexa. Né? Mas não deixa de ser um elemento, vamos dizer assim, um fato ideológico ou um determinado construto ideológico que serviu a determinados fins durante um significativo lapso de tempo na nossa história da sociedade ocidental no século XX. Né? A mesma coisa a questão do traficante de drogas atualmente. E aí aqui bem atualmente. Né? A questão da ideologia do trabalho eu já falei. A questão do século XXI e a não ideologia, ou o nosso momento político como sendo um momento político da não ideologia, eu também já falei. Mas e aí aqui provocar uma questão mais pontualmente criminal ou criminológica, que é a questão do traficante de drogas. Né? Da mesma forma que o teu pai tem hoje, tinha na década de 80, medo que te oferecessem bala para te raptar na saída do colégio, né? A Fernanda vai ter medo que ofereçam droga para a filha dela na saída do colégio, como se a filha dela fosse absolutamente uma coisa passiva, né? E como se a figura do traficante andasse raptando os menores indefesos mundo afora. Né? Como se o traficante fosse o grande vilão da relação de varejo, de troca de dinheiro por substância entorpecente. Né? Isso também é ideológico, Fernanda, no sentido de absolver o meu filho que se tornou um usuário problemático de drogas e atribuir a responsabilidade única e exclusivamente ao monstro que deu drogas para o meu filho. Né? Ou seja, isso é imensamente válido, por exemplo, hoje, em todo e qualquer processo de tráfico de drogas no momento de atribuição da prisão preventiva, por exemplo. Como é que nós vamos deixar um monstro desse solto? Né? Isso é ideológico. Né? Pelo mesmo motivo que eu consigo deixar um usuário solto, é o mesmo motivo que eu consigo manter o traficante preso. Um representa a vítima e o outro representa o mal em persona. Né? Ou seja, para vocês verem como o construto ideológico ele perpassa desde a questão penal ou desde a criminologia, e isso é tudo parte da nossa compreensão da realidade social. Né? Desde como a gente se percebe enquanto classe trabalhadora, desde enquanto a gente se percebe como membro de uma determinada classe política, até mesmo como a gente percebe as ofensas, os conflitos e os problemas relacionados à violência. Né? E aqui uma outra questão que é muito interessante, aí só para pegar, né, que a gente tem a metade da turma mulher, mas se a gente pegar, por exemplo, né, e aí a Jéssica pode também contribuir, os crimes de gênero, por exemplo, a violência de gênero. Né? A violência de gênero, estatisticamente, ela é maciçamente uma violência perpetrada por pessoas de dentro da família, de dentro do lar. O pai, o irmão, o namorado, o ex-namorado, o tio, o avô, o padrasto, o irmão, o filho e etc. Né? Mas quando a gente pensa na figura do violentador da mulher, a gente pensa naquele monstro que vai sair de dentro de um pântano e vai agarrar a própria mulher indefesa no meio de uma rua deserta, num dia de noite, numa praça vazia. Por que isso? Isso é ideológico. Porque senão eu vou atribuir a própria família como sendo a produtora do monstro. Nós vamos assumir que a família patriarcal é produtora do violentador. Isso é ideológico. Isso é determinada a construção da realidade social a partir de uma determinada percepção. Né? Então, vejam como o elemento ideologia é imensamente útil enquanto categoria de análise para diversos fins, ou para a gente, pelo menos, tentar entender algumas coisas. Né?
O outro ponto, e aí a gente avança, então, e a gente já chegou nele, mas só para a gente agregar elementos, a ideia de uma ideologia da repressão como complemento ao projeto de acumulação. Né? Ou seja, né? E aí a gente pode chamar aqui, e é muito interessante, que a questão da ideologia da defesa social. Né? Eu acho, deixa eu ver se isso está aqui. Não, eu não botei. Enfim. Né? Então, quando a gente fala de ideologia, né, eu estava pensando aqui, ou seja, o que é a ideologia da repressão ou a ideologia incrustada dentro do funcionamento do sistema penal. Né? Ou seja, é a ideologia do que a literatura criminológica vai chamar, né, a ideologia da defesa social. Né? E aí vai aparecer em diversos autores, né, como, por exemplo, Alessandro Barata, como, por exemplo, o próprio Zaffaroni, mas o Barata vai fazer uma dissecação da ideia de ideologia da defesa social, né, no sentido de demonstrar como todos os seus construtos são ideológicos, né, no sentido de tentar comprovar como, se a gente não acreditar que o Estado é neutro e de que o Estado detém a legitimidade para nos proteger, a estrutura da instituição penal e penitenciária não estaria de pé até hoje, quase 300 anos depois. Né? Qual é a grande questão hoje, por exemplo? E aí vamos pegar as manifestações de domingo, né? As carreatas aí, as manifestações contra a quarentena e etc. Qual é uma das suas postulações? Né? A não neutralidade do STF. Né? Ou seja, e a gente fala já há algum tempo de crise de legitimidade do STF. Né? Ou seja, o momento que houver uma hegemonia de compreensão acerca de que o sistema de justiça não é neutro, ele vem abaixo. Né? Ou seja, porque essa ideia de certo equilíbrio dentro de uma dada compreensão ideológica que, em alguma medida, mantém as estruturas sociais e institucionais em funcionamento. Né? Foi a falta de equilíbrio que derrubou o governo anterior, né? E ainda a existência de um certo equilíbrio que mantém o governo atual ainda no seu posto e mantém o poder judiciário ainda na sua atual conformação e mantém o Congresso Nacional ainda também aberto e em funcionamento. Né? Ou seja, e aí eu coloquei aqui algumas perguntas, né, que na verdade estão ligadas aos 3 eixos aos quais a gente pode agrupar os elementos da ideologia da defesa social. Né? O que é a ideologia da defesa social? A ideia de todos são iguais perante a lei, né? O princípio do bem e do mal, né? Que seria a ideia de que o direito penal tutela somente os valores sociais mais importantes, né? A ideia de que o direito penal é uma tutela fragmentária, ou seja, a ideia de direito penal como última ratio, né? Ou seja, os 10 elementos de princípio de funcionamento do sistema penal moderno, que em grande medida vão lhe dar sustentação ideológica e essa suposta carga de neutralidade da existência da violência penal. Né? A ideia de que o sistema penal trata todos da mesma forma, né? Tratamento isonômico, que ele apresenta penas humanas, de que uma pena criminal não é um mero regozijo e oferecimento de sofrimento, mas ele se propõe a ressocializar o indivíduo infrator, né? E etc. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente avançar para o neoliberalismo, né? Que seria o classicismo e a crença no fim do arbítrio e da violência. Né? Foi exatamente para isso que a gente construiu o direito penal. Né? Foi exatamente para isso que se construiu o direito penal e a prisão, para acabar com as penas corporais e para acabar com o arbítrio e a brutalidade da aplicação das penas. Ok? Alguém acredita que isso acabou? Sim. Quando a gente começa a dar a criminologia em aula ou quando a gente coloca qualquer tipo de postagem
ligada à realidade das prisões no Facebook, nas redes sociais, vai chover gente dizendo que prisão é um hotel 5 estrelas, ou é um spa, ou de que prisão não tem que ser recanto de férias. Né? Ou seja, em grande medida, existe uma hegemonia ideológica e, nesse ponto, o sistema penal moderno foi extremamente exitoso em construir uma ideia de que o indivíduo infringe a lei por livre e espontânea vontade, e a semana passada, se não me engano, o Alex problematizou alguma coisa nesse sentido, né, de que tenho quase 99% de certeza que ele abriu o microfone e falou alguma coisa nesse sentido, né, de que é muito fácil a gente pensar que o indivíduo escolhe a conduta criminal, a questão do livre-arbítrio. Né? Então, né, e aí o exemplo mais pontual, atual, é o indivíduo vai ficar 30 anos agora, aumentou-se, né, o limite máximo de pena privativa de liberdade para 40 anos, com a lei anticrime do Moro, né, o pacote anticrime do Moro, aumentou o limite máximo constitucional para 40 anos. E aí, quando a crítica fala que isso é um absurdo, que é uma barbárie, o que o cidadão comum ou o cidadão de bem vai falar? Né? Ele escolheu a vida mais fácil do tráfico de drogas, pode passar 40 anos na prisão. Ele escolheu a vida do tráfico de drogas. Ou seja, a figura do livre-arbítrio. Né? E se a gente acredita na figura do livre-arbítrio, a gente também acredita, existe uma hegemonia ideológica de que a prisão é mais humana do que as penas anteriores. Ou de que a prisão colocou fim ao regime brutal de aplicação das penas corporais. Né? Como se simplesmente não tivesse somente escondido através de um muro da prisão. Né? Da mesma forma, a questão do positivismo é a repressão das classes inferiores. Né? E isso agora a gente está vivendo exatamente o momento em que gente, racismo não existe. Né? Quantas vezes a gente tem ouvido isso, né? Inclusive daquele escudeiro do excelentíssimo presidente, né? Aquele homem, eu não sei nem o nome dele, mas aquele rapaz negro com uma camiseta da Margaret Thatcher, né? Que está sempre junto com o Bolsonaro nas lives e tal. Né? Ou seja, e aí tem publicações da extrema direita, né? Racismo não existe, né? Todos são iguais, né? E etc. E aí falam, inclusive, na besteira do tal do racismo reverso, né? Que chega a dar vontade de regurgitar na pessoa, né? Ou o racismo contra o homem branco heterossexual, né? Ou seja, em grande medida, é justamente, né? E aí aqui, e é muito interessante, tem um autor, inclusive ele já teve na Unesc, a meu convite, que é o... me esqueci o nome do cara. Que ele vai demonstrar como, e aí, quando eu falei sobre positivismo, né? O positivismo caiu em descrédito, sobretudo por conta do absurdo que foi produzido no decorrer da Segunda Guerra Mundial, né, limpeza étnica, higienização social e todo o racismo perpetrado, né, da forma mais violenta e brutal possível, com o aval científico do positivismo, fez com que ele caísse em descrédito. Gente, o positivismo simplesmente ele permanece muito vivo e vívido até hoje, sobretudo e de maneira subterrânea dentro da atuação diária das instituições judiciais e policiais. Né? Ou seja, o indivíduo negro, ou a mulher, ou a transexual que bota o pé dentro de uma delegacia sabe o que é racismo. Né? Ou o indivíduo que reside, como a gente viu naqueles eventos trágicos na semana passada. Daniel, sempre sofreu bullying por ser bonito, Daniel. Aqueles eventos trágicos que a gente viu a semana passada em Criciúma, na questão da operação no Renascer. Né? A gente conseguiu acompanhar
pelo escritório bastante, porque a gente estava, inclusive, atendendo a família do rapaz que foi morto. Né? Tu me dizer que não existe uma ideologia de seres inferiores até hoje nas instituições, nas corporações, é efetivamente uma falsa percepção da realidade? Não. É uma determinada percepção da realidade com efeitos muito pontuais e muito concretos. Né? É exatamente a compreensão da realidade que permite ao indivíduo entrar fardado dentro de um lugar, matar uma pessoa e achar que aquilo não se constitui em violência, pelo simples fato dele estar de fardo e o outro ser constituído simbolicamente de um inimigo. Quando a gente mata um inimigo, isso não é violência. Ainda que muitas vezes vocês façam parte, os dois da mesma cor e os dois da mesma classe social, que é a realidade de qualquer policial negro no Rio de Janeiro, por exemplo. E isso não impede que um policial negro entre todos os dias na periferia do Rio de Janeiro e mate 2, 3 pessoas pro final de semana. E volte para casa e durma tranquilo. Ou pelo menos durma. Isso é ideológico. Isso é uma construção, é uma falsa percepção da realidade? Não, ela é muito concreta. Ela é muito concreta para quem mata e para quem morre. Ambos têm a vivência de uma guerra com efeitos reais. Os efeitos são reais. Pelo lado do traficante, quando acabar a guerra às drogas, pode ser utópico. Não consigo visualizar isso no Brasil a curto prazo. E pelo lado do policial, da mesma forma. Ou seja, e o discurso da ressocialização do vagabundo transformado em classe trabalhadora. Ou seja, durante muito tempo, ou de praticamente todo o século XX, esse foi o mote que manteve a prisão em pé. Para isso, a prisão permaneceu no século XX. E aí ela vai entrar na grande crise no final do século XX. Por quê? Porque já não se precisava mais da ressocialização e do discurso da reabilitação. Aí ela entra em crise, até encontrar a nova finalidade na nova etapa do desenvolvimento econômico, que é exatamente o momento em que a prisão se encontra no atual momento. A prisão vai encontrar uma nova finalidade dentro da nova etapa de desenvolvimento econômico do capital. Ou seja, que é, em tese, o nosso último capítulo. Que é o neoliberalismo e a nova racionalidade. Pessoal, tá todo mundo muito quieto hoje. Eu tô achando que vocês não estão entendendo de merda nenhuma. Eu fui presenteada com uma obra aqui do lado de casa. Não consigo falar nada agora que parou o barulho de brincadeira. Ah, tá. Aliás, o vídeo vai estar disponível, porque por conta disso eu não consegui pegar algumas partes. Vai. Tá. Beleza, obrigada. Que mais, gente? Alguém tem alguma observação? O Alex tá dormindo, eu acho. Ah, não, tá ali. Tudo bom, Inês? Talvez, assim, teve um trecho que tu falou que eu gostei muito, e eu até tava conversando com a irmã da Jéssica outro dia, sobre... E é a tese do Clécio. Assim, eu acho que enquanto a gente insistir numa ideia de humanidade, a gente não vai conseguir sair do problema. Porque ó, a ideia de humanidade é o problema. A humanidade enquanto conceito é um problema. E tanto que o Clécio coloca em jogo num abolicionismo penal, é que assim, às vezes essas políticas criminais, elas pressupõem uma essência humana. Muitas dessas políticas criminais, elas pressupõem uma essência humana, que daí às vezes aparece dentro da questão de ideologia. E daí é importante num esforço de dizer que não existe essência humana, de que não existe uma natureza do homem, que ele não vai, por exemplo, roubar naturalmente, né? Nesse sentido, né? Eu acho isso muito importante, porque quando a gente vai falar agora na segunda parte sobre neoliberalismo, isso parece para mim ainda ser a questão.
Os marxistas colocam em termos de ideologia, outros colocam sobre disputa de subjetividades, né? Mas é muito semelhante. E é o ponto, assim, a gente fica discutindo sobre a mente das pessoas, né? Sobre como a gente vê o mundo, né? E a questão eu acho muito bacana que assim, ao mesmo tempo em que a gente atribui uma suposta essencialidade ao sujeito do mal, a gente se arroga uma suposta essencialidade de uma bondade humanitária. Né? Ou seja, é exatamente isso que proporcionou o nascimento do sistema penal, a ideia de, né, o humanismo, né, o humanismo bondoso. Né? E aí, com o nascimento do sistema penal, e aí isso está atrelado, em grande medida, a esse maniqueísmo social. Né? O indivíduo do bem e o indivíduo do mal. Né? E, em grande medida, isso permeia a forma como a gente interpreta o mundo. Né? Que eu coloco aqui a ideia de ideologia, né? Mas, como o Alex colocou, a gente poderia tratar isso sobre outras categorias ou outras denominações. Conseguiram acompanhar, Daniel, Inês, Werner, Fernanda? Tu deu uma madeira com Rivotril pro neném dormir, Fernanda? Oi, professor? Tu deu uma madeira com Rivotril pro neném dormir? Peraí, não consegui escutar. Tu deu uma mamadeira com Rivotril pro neném dormir? Ah, sim, tá roncando aqui, tá roncando. Aí deu Conseguiu certo. acompanhar, pessoal? Sim, tudo certo aqui. Nenhuma observação, nenhum acréscimo? Não, acho que só a questão histórica que o senhor foi construindo no começo, eu estava meio perdido, tentando entender como ia se encaixar na matéria, mas agora que foi construindo esse pensamento, a gente vê como a gente sempre precisa ter um inimigo comum, algum monstro pra gente, como enquanto sociedade, poder justificar alguns atos. E acho que essa construção foi feita. E se justificar também, né? Exato. Eu demorei um pouco para pegar, mas a partir da construção eu consegui entender. Agora está mais claro isso. Sobre essa questão da ideologia, me parece que, pelo menos no contexto atual, assim, é um campo de disputa para ver quem não é movido por ela. Como se ideologia fosse um conjunto de práticas que é abominável quando ela é colocada no ponto oposto da disputa. Assim, até me lembra aquele caso que aconteceu nas palestras do pacote anticrime do Moro no ano passado, aqui na Unesc mesmo, sobre a acusação de ser uma fala ideológica. E como parece que vem essa questão positivista, assim, da neutralidade ser o que efetivamente é verdadeiro, o que é abarcado pela ciência, possível de ser comprovado, e o que é ideológico não é científico, não é um conjunto de ideias válidas. E aí eu lembrei de quando tu citou, já que é uma questão da pauta feminista e da tentativa de se mostrar que muitas vezes o agressor vem da família, né? Como a resposta contra isso justamente entra nessa questão de o feminismo ser uma ideologia que quer destruir a família. Então a ideologia ele parece ser construído por esse caráter destrutor, assim. E o que é correto, o que é científico é neutro. Exato. E eu quando eu falei, eu até não tinha pensado nisso, mas é bem isso mesmo. Né? E é aquela coisa, a gente atribui, ou o senso comum atribui o movimento feminista como uma coisa de permissividade, né? É farra, é putaria e etc. É ideológico, foi sequestrado pela ideologia. E é bem isso mesmo. Né? E aí a questão identificar o grande agressor de gênero como sendo membro da família, logicamente faria com que, né? Na verdade não é o e é a mesma coisa quando eu falo, né? E eu acho que eu falei a aula passada para Fernanda, né? A minha crítica ao sistema penal, ao sistema de justiça, às corporações policiais, não é ao agente policial, ao agente penitenciário, a esse ou aquele indivíduo, mas sim de nada a conformação em que a coisa está situada e como ela se situa e opera, né? Da mesma forma que, né? Ou seja,
Não é aos indivíduos, não é o homem violentador que é o problema. Né? O problema é um determinado construto social, né, em que o homem se acha no direito de poder violentar uma pessoa pelo fato de ela ser mulher e ele homem. Né? Ou uma mulher não poder negar uma relação sexual, né? Ou a própria prostituta não poder negar uma relação sexual porque ela é prostituta. Afinal de contas, eu vou pagar. Né? Ou seja, isso não é uma coisa que envolve um indivíduo ou não é aquele indivíduo, mas sim toda uma compreensão da realidade social, que ele é muito maior. Né? Ou seja, aquele policial que entra lá e mata um indivíduo na periferia não é aquele indivíduo. É toda uma determinada compreensão, né, que permeia as instituições de controle social como uma hegemonia de controle social. Sim. E aí me parece que as denúncias desses tipos de processos são ideológicas, mas a manutenção desses processos, dessas ações que a gente denuncia, acaba não sendo ideológico. Isso não é ideológico, é natural, é científico, é neutro. Mas o Eagleton vai trabalhar bastante, assim, né? O ideológico é sempre o outro, eu não. Uhum. E é uma forma de desmerecer a questão do discurso. Né? Ou seja, se nós pegar o pleito do ano passado, era, né, fazer um governo técnico. Uhum. Né? Fazer O um ministro é governo um técnico. juiz, ele não é Tá, ideológico. a técnica não tem ideologia nenhuma. Né? E aqui, todos do direito. Técnica do direito não tem ideologia nenhuma. Né? É um anjo assexuado. Até a neutralidade, ela é ideológica, né? Não, sim. Essa pretensa neutralidade. Sim, sim. Tá, podemos fazer um intervalinho, então? 15 minutinhos e voltamos. 15 para as 4. Né? Um pouquinho menos. 5 para as 4. Tá, já volto. Vou parar de gravar aqui para ficar menos pesado isso.